Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, onde juntos caminhamos para buscarmos o esclarecimento que a doutrina nos proporciona e que ilumina os caminhos que nós devemos seguir. E estamos aqui juntos, eu, Aloísio, comigo, Eduardo Araújo, e ela, Maria de Fátima Miranda. Sempre feliz e animada. Sempre, essa animação contagia. Certo? Então, vamos dando prosseguimento. Nós estamos no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, onde nós temos um diálogo de um religioso, que aqui pode ser denominado padre, certo? E Kardec, com uma argumentação daquele que traz consigo arraigados conceitos, princípios que trouxe da sua religião, e isto faz com que haja uma resistência em aceitar novos conceitos ou de mudar a sua perspectiva daquilo que está sendo tratado. Então nós estamos dando prosseguimento nesse diálogo e falamos no programa passado sobre uma postura, né, do ateu, do agnóstico, do materialista, certo? Em que a vida acaba com a morte física e com todas as suas consequências. E na ocasião nós fizemos um enfoque mais amplo sobre, não é o problema da ideia de ser materialista, o problema é a aplicação disso nas nossas vidas, são as consequências possíveis. E agora vamos a uma nova pergunta que é feita por esse religioso, quando ele coloca: a religião ensina tudo isto, que isto é, que nós devemos ter atenção para a vida futura. Vamos lembrar que o eixo dos ensinamentos de Jesus é a vida futura, certo? Então, que é algo que sobrevive, a alma que permanece e que sobrevive à morte física. Então, o materialista não adota esse princípio, mas a religiosidade nos leva a adotar essa sobrevivência da alma. Então o padre diz: a religião ensina tudo isto. Até agora foi suficiente. Qual é hoje a necessidade de uma nova doutrina? Então, dizendo ele que a religião, no caso aqui, o catolicismo, que era a religião predominante, já ensinava tudo isso, inclusive com uma ameaça, né, de penas eternas, essa coisa toda que seria consequência daquilo que nós fazemos aqui. Então Kardec, respondendo a essa necessidade ou não de uma nova doutrina ou de novos esclarecimentos, ele diz o seguinte: se a religião ensina bastante, por que há tantos incrédulos religiosamente falando? Então, se a religião é muito clara dentro de todas as suas explicações, por que permanece esse número tão grande de incrédulos? Ela prega a verdade, é verdade, ela nos manda crer, mas há muita gente que não crê por simples afirmação. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina em teoria. Além disso, de onde vêm essas provas da manifestação dos espíritos? Olha, esse parágrafo aqui a gente pode passar vários programas conversando sobre ele, não é? Porque, na realidade, as religiões, de um modo geral, elas são dogmáticas,
Né? Então, mas isso assim, não, é porque é, e não se discute. Então impõe. Né? E a religião é algo que não deve ser imposto, ou imposta. É um dogmatismo irracional, quase. Pois é, porque nós devemos crer porque entendemos. Né? Se nós não entendemos, na realidade nós não cremos. Nós podemos até aceitar o fazer, mas sem entender. Então, as religiões, de um modo geral, são, conforme dissemos, dogmáticas. E o Espiritismo, ele nos mostra um raciocínio, é uma fé raciocinada. Então, essa fé raciocinada é muito forte, Então, não é a simples afirmação de uma coisa. Isto é assim porque é assim, ponto. Não. Isto é assim, tem uma explicação para que seja dessa maneira. E é isso que o Espiritismo busca fazer. E é por isto que surge, então, essa religião, ou melhor, esse código moral, porque o Espiritismo até hoje se discute se é religião ou não, certo? Porque, na realidade, é ciência, filosofia e moral, certo? Ou religião, como queira, tendo a religião como um código moral. Então é muito interessante essa lembrança que Kardec traz, inclusive nos mostrando que aquilo que é colocado, ele é provado, ele é repetido, ele é coerente, ele tem uma força muito grande e advém da manifestação dos espíritos. Aqueles que já estiveram conosco e estão na vida espiritual e trazendo para nós toda essa percepção que ainda não nos é facultada. Provável que eles estão perdidos. Vamos lá. Eu não estou perdida, é que você estava falando e eu estava raciocinando, a ponto de fazer uma anotação aqui na minha agenda. Então eu estou voltando agora. Ela prega em verdade? Ela prega é verdade? Não, isso aí já vimos. Já vimos? Deve ser assim, ora. É a continuação. Ora, é provável que os espíritos só se manifestem com consentimento de Deus. Se, pois, Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para afastá-los da incredulidade, é uma impiedade repeli-lo. Né? Então, na realidade, está convidando o padre a raciocinar o próprio Deus que ele também cultua. Né? E vendo que não existe nenhuma situação arbitrária junto à doutrina, e que os fatos que a doutrina divulga e estuda são fatos naturais que acontecem com a permissão divina. Sim. A negação disso é negarmos, certo, a justiça, a misericórdia e a sabedoria divina. O próprio Deus. E o poder de Deus. O próprio Deus. Porque aí nós estaríamos vendo Deus permitindo o mal. Existe um estudo muito profundo, muito interessante a respeito da origem do mal. Então, não é isso. Se esse corpo de doutrina nos prega alguma coisa que não é verdadeira e que nos encaminha ou nos desencaminha, como aqui é afirmado, é o mal, certo? É alguma coisa que traz algo negativo para nós. E nós estaríamos, então, vendo a origem do mal em Deus, quando não é. Sim. A origem do mal está no homem. Na ignorância do homem, Na ignorância do homem e não em Deus. Isso aí. Deus é infinitamente bom e justo. E jamais adviria dele alguma coisa que tivesse nele a origem do mal. Vamos lá. E o padre faz o argumento. Não podeis, entretanto, contestar que o Espiritismo não está em todos os pontos de acordo com a religião. Ele sempre tendo como referência aquilo que é a crença pessoal dele. Crença pessoal. É o que ele chama de a religião. A religião. Fora da religião não existe salvação. A religião. É verdade. Kardec coloca, ora, senhor Abade, todas as religiões dirão a mesma coisa. Os protestantes, os judeus, os muçulmanos, tanto quanto os católicos.
Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e imortalidade, das penas e recompensas futuras, do livre-arbítrio dos homens, se ele ensinasse que cada um só se deve viver para si, não pensar senão em si, não só seria contrário à religião católica, como a todas as religiões do mundo. Ele seria ainda a negação de todas as leis morais, base das sociedades humanas. Longe disso, os Espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado ou punido pelo bem ou pelo mal que se houver feito. Colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e a seguinte regra sublime ensinada pelo Cristo: fazer aos outros como queremos que se nos seja feito. Não são estes os fundamentos da religião? Com certeza do futuro, de se ir encontrar aqueles a quem se amou, não será uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é a nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrena, não será própria a elevar a nossa alma e a fortalecer-nos na prática do bem? E o padre volta contra a pergunta. Concordo que nas questões gerais o Espiritismo é conforme às grandes verdades do cristianismo. Dá-se-á, porém, o mesmo com relação aos dogmas? Porque os dogmas da religião que ele considera aqui, foi como falávamos antes, são dogmas irracionais, não é? São dogmas que colocam a peia na capacidade do outro indagar, discordar ou aceitar. E de entender. Sim. E a doutrina espírita também tem dogma, porque é aquele ponto fundamental da doutrina. Mas não é um dogma irracional, convida você a raciocinar. A vida todos os dias nos traz experiências onde nós vamos comprovar que seres não apresentariam determinada evolução sem uma prévia. E essa prévia do conhecimento está na encarnação anterior. A doutrina dos Espíritos tem características que são inerentes à busca da compreensão por todos, né? Sim. Então você falou uma coisa que é muito interessante. A doutrina dos Espíritos tem dogmas, mas os dogmas que nós encontramos na doutrina dos Espíritos são pontos que dão fundamentação a um corpo de doutrina. Nós aprendemos isso dentro do Evangelho, no capítulo 4 do Evangelho, quando fala da reencarnação, né? Então, nós vemos o seguinte: todo corpo de doutrina deve se basear em alguma coisa. E essa alguma coisa é que nós denominamos e tem a denominação de dogma. Dogma é um ponto fundamental que dá sustentação a um sistema, certo? E não como é tido ou afirmado que o dogma é alguma coisa que deve ser aceita e não pode ser inquestionável, certo? Não pode ser discutida. Então isso não é dogma, isso é imposição, né? Não dá sustentação, isso aí é uma imposição. E o Espiritismo não age desta maneira. Ele adota, nós temos cinco pontos básicos, né, que nós falamos normalmente dentro da doutrina. Nós podemos dizer que são dogmas, tá? Sim. A certeza da existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação entre os dois planos da vida, a pluralidade de mundos habitados e reencarnação. E a reencarnação. Deixei para o final aí a mais discutida, tá? E a reencarnação. Então, são pontos que nos explicam, argumentam e explicam muitas das coisas que nós vemos acontecer ao nosso redor e conosco, certo? Então, essa é a filosofia espírita, que é ciência, filosofia e moral, né? Então, essa questão do dogma é muito bom que nós entendamos que o uso das palavras, os Espíritos nos dizem isso sistematicamente, né? Que a nossa linguagem é muito pobre, tá? Então nós falamos uma coisa e estamos pensando em outra, certo? Nós falamos em dogma e lembramos imediatamente daquilo que não pode ser discutido, quando o dogma, pelo contrário, deve ser entendido. Sim. Porque senão não dá sustentação a um corpo de doutrina.
Uma amiga falou para mim, eu não acredito em reencarnação. Eu falei, você não precisa acreditar, vai continuar reencarnando. Não, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Eduardo vai ler? Não, segue aí. Então Kardec continua. O Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência, não cogita de questões dogmáticas. Essa ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências são boas ou más. Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de expor. Algumas pessoas se iludem sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é de grande importância e merece alguns desenvolvimentos. Façamos primeiro um termo de comparação. A eletricidade, estando na natureza, existiu em todo o tempo e produziu sempre os efeitos que hoje observamos e muitos outros que ainda não conhecemos. Na ignorância de sua verdadeira causa, os homens explicavam esses efeitos de um modo mais ou menos extravagante. A descoberta da eletricidade e de suas propriedades veio lançar por terra um punhado de teorias absurdas, espargindo a luz por sobre mais de um mistério da natureza. O que fizeram a eletricidade e as ciências físicas para certos fenômenos, o Espiritismo fez para outros de ordem diferente. O Espiritismo funda-se na existência de um mundo invisível, formado pelos seres incorpóreos, que povoam o espaço e que não são mais que as almas daqueles que viveram na Terra, ou em outros globos, nos quais deixaram seus invólucros materiais. São os seres a que chamamos espíritos, seres que nos cercam e incessantemente exercem sobre nós, os homens, sem que estes o percebam, uma grande influência e desempenham um papel muito ativo no mundo moral e mesmo, até certo ponto, no físico. O Espiritismo está, pois, em a natureza e podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, é ele uma potência como a eletricidade o é sobre outro ponto de vista, e como ainda a gravitação é uma outra. Os fenômenos de que o mundo invisível é a fonte produziram-se em todos os tempos. Eis aí uma história de todos os povos faz dele menção. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens os atribuíam a causas mais ou menos racionais e deram, nesse ponto de vista, livre curso à sua imaginação. Melhor observado, depois que se vulgarizou, o Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião, e a prova disso é que ele está entre os seus aderentes homens de todas as crenças, porque esse fato não renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, quando a Igreja os não repele. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Ele repousa, por conseguinte, em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas é esta a mais esclarecida e pura, razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Podem exprobá-lo. Podemos exprobá-lo por isso? Cada um pode formar de suas opiniões uma religião e interpretar à vontade as religiões conhecidas. Mas daí a constituir nova igreja, a distância é grande. Você vê que Kardec tenta mostrar para o padre, né, que, na verdade, o verdadeiro caráter da doutrina espírita é de uma ciência. Porque o padre estava preocupado com a questão religiosa em si, mas a doutrina ela vinha como uma ciência nova, né, revelando essa realidade incontestável do mundo espiritual e das relações do mundo espiritual com o mundo físico. Até hoje a doutrina espírita ela é reconhecida até pelo meio científico e acadêmico, né, de pessoas que têm a mente mais aberta, como das doutrinas
de certa forma, com ideias religiosas que mais se aproxima da metodologia científica, né? Da metodologia de estudo científico. Kardec procurou implementar para demonstrar a filosofia espírita e, sobretudo, estudar os fenômenos. E com relação a essa evolução do conhecimento do homem, e aí está o conhecimento religioso também, nós vemos até as próprias palavras de Jesus, né? Muito mais tenho a vos dizer, mas não estáis preparadas. Então a gente vê que o conhecimento do homem não é algo acabado, cristalizado e que não pode e que não venha a sofrer acréscimos no correr do tempo. Pelo contrário, à medida que há um progresso intelectual do homem, nós vamos acessando a muito mais conhecimento que nós não tínhamos. E o Espiritismo entra nesse contexto. Certo? Nós, cada vez mais, vamos entendendo o que nós somos, para que estamos aqui, não é por quê, para que estamos aqui e qual é o nosso amanhã. Então, o Espiritismo nos mostra isso com uma clareza muito grande, certo? E qual é a nossa destinação. Nossa destinação como criaturas, filhos de Deus, é sermos felizes. Mas nós não seremos felizes no estalar de dedos. Tudo isso deve ser conquistado através da depuração em nós daquilo que é indesejável e do acréscimo de aspectos que sejam positivos para o nosso crescimento moral. Porque o nosso crescimento é moral, não é apenas intelectual. São as duas asas, né? Nós crescemos intelectualmente e, em geral, antecedendo o crescimento moral, mas evoluímos também moralmente. Então, para isso, nós temos que ter uma série de entendimentos e de oportunidades. E aí entram vários aspectos que nos são trazidos, esclarecidos, confirmados pela doutrina dos Espíritos. E diante disto, Miranda, já estamos aí quase no final do programa. Não, mas queremos ouvir aí. Mas queremos ouvi-la. Elucidações de Miranda. As elucidações de Miranda é que nós vamos observando que não foi à toa que Allan Kardec foi convidado para esse trabalho. Porque você lidar com informações tão profundas e tão, não é, sutis ao mesmo tempo, e sem querer ser o autor pessoal de tudo isso, nós ficamos refletindo que, quando ele fala que o verdadeiro aspecto da doutrina espírita é a ciência, nos lembramos da pergunta primeira do Livro dos Espíritos. Essa pergunta, ela responde mais do que aquilo que os Espíritos colocaram na letra, que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, porque a ciência divina é a ciência do amor. Por isso que foi isso que Jesus veio nos ensinar. Ele preparou a humanidade através de vários aspectos, dando chance a cada um raciocinar e buscar uma diretriz de vida, mas depois veio ele mesmo e tudo que ele fez não foi mais do que ensinar como amar, né? Como agir, buscando elevar o sentimento na direção verdadeira de encontro com Deus. E não falou tudo. E não falou tudo. E aí nós vemos o Espiritismo como uma filosofia, um corpo de doutrina que não é cristalizado e acabado. Sim. E que vai crescendo e vai nos esclarecendo à medida que nós vamos tendo capacidade de compreender aquilo que nos é trazido. Então, com Moisés veio o conhecimento da ciência divina, já com o decálogo, né? Jesus vem e vivencia essa ciência que é o amor, e o Espiritismo, que ele diz que é o Consolador prometido, que ficará eternamente conosco, ele é progressista, porque a cada dia o Espírito vai se desenvolver e vai compreender melhor. Eu costumo dizer que com Moisés veio, ainda dentro da situação daquele povo, veio o que nós não podemos fazer. Com Jesus vem o que nós devemos fazer e com o Espiritismo vem para quê? E como fazer. E como. Diante disto, nosso tempo já findou. Muita paz a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. E Ele é de querer. Muita paz. Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. Eu e meu parceiro aqui, do meu lado, ele... Bill Fabiano. Exatamente, o homem lá de Saquarema. Exatamente, saquaremense. Das terras lá de, né, do outro lado da Poça d'Água. Capital do surf. Isso, do outro lado da Poça d'Água, né? Então, com certeza. Mas estamos aqui, né, levando para vocês aí o programa Luz na Penumbra, programa mais antigo da Rádio Rio de Janeiro. Sim. Oportunidade de ouro para mim e para o Bill de rever a doutrina, de estar estudando, de estar se familiarizando cada vez mais, né? A gente agradece a Deus, sem dúvida, essa oportunidade, sempre, né, Bill? Sempre. Quando tivermos por aqui, nessa oportunidade de melhoramento, estaremos firmes aí, procurando levar. Se Deus permitir, estaremos juntos. Sim, procurando fazer, né? Com certeza. Bom, a gente está trazendo um capítulo, Bill. Qual é o capítulo mesmo que a gente está trazendo, Bill? Paz é da Sociedade Espírita Parisiense, né? Isso. Vamos lá, vamos... Né? A gente está quase acabando. Tão longo, na verdade, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, discurso de encerramento do ano social, 1858, né? Que já não cabe mais a gente se meter nessa história, né? Que é a Mauri Santos Neto e Astênio. Exatamente. E 1859, que a gente une aí, né? Duas duplas e faz esse término aqui, né? Com certeza, né? Mas estamos nós aqui, então, em julho de 1859. O Kardec continua dizendo, num artigo super importante, que ele vem falar da credulidade, né? E das bases pelas quais a doutrina foi codificada. Exatamente. Né? Então ele vem falando para a gente nisso, ele vai dizendo assim, Bill, termino, senhores, pelo curto exame de uma questão da atualidade. Se fala de outras sociedades que querem se levantar rivalizando com a nossa. Uma se diz conta já com 300 membros e possui recursos financeiros importantes. Quero crer que isso não seja uma fanfarrice, que seria também pouco lisonjeira para os espíritos que a houvessem suscitado, como para aqueles que deles se fazem os ecos. Se for uma realidade, nós a felicitaremos sinceramente e se ela obtiver a unidade de sentimentos necessária para frustrar a influência dos maus espíritos e consolidar a sua existência. Ignoro completamente quais são os elementos da sociedade ou das sociedades que se diz querer formar. Não farei, pois senão uma nota geral. Então ele vem dizendo, há em Paris e a Lourdes uma multidão de reuniões íntimas, como foi a nossa outrora, onde se ocupa, mais ou menos seriamente, das manifestações espíritas, sem falar dos Estados Unidos, onde elas se contam por milhares. As conheço, onde as evocações se fazem nas melhores condições e onde se obtém coisas muito notáveis. É a consequência natural do número crescente de médiuns que se desenvolve em todos os lados, apesar dos galhofeiros, e quanto mais avançarmos, mais esses centros se multiplicarão. Esses centros, formados espontaneamente de elementos muito pouco numerosos e amados, né, espontaneamente de elementos muito pouco numerosos e variáveis, tá? Não têm de fixo, de regular e, propriamente falando, não constituem sociedades. Para uma sociedade regularmente organizada, são necessárias as condições de vitalidade muito diferentes, em razão do mesmo número de membros que a compõem, da estabilidade e da permanência.
A primeira de todas é a homogeneidade aos princípios na maneira de ver. Toda sociedade formada por elementos heterogêneos carrega consigo o germe de sua dissolução. Se pode dizer natimorta, né? Que já nasceu morta, né? Com certeza. Qualquer que lhe seja o objeto, político, religioso, científico ou econômico. Uma sociedade espírita requer outra condição, que é a assistência dos bons espíritos, querendo-se obter comunicações sérias. Porque dos maus, deixando que tomem pé, não podemos esperar senão mentiras, decepções e mistificações. Sua própria existência tem esse preço, uma vez que os maus serão os primeiros agentes de sua destruição. Eles a minarão pouco a pouco, se não fizerem desabar tudo primeiro. Sem homogeneidade, nada de comunhão de pensamentos e, portanto, nada de calma, nem de recolhimento possíveis. Ora, os bons não vão senão ali onde encontram essas condições, e como os encontrar? Numa reunião onde as crenças são divergentes, onde uns não creem mesmo em tudo, e onde, consequentemente, domina sem cessar o espírito de oposição e de controvérsia. Eles não assistem senão aqueles que querem ardentemente se esclarecer, tendo em vista o bem, sem segunda intenção, e não para satisfazer uma vã curiosidade. Querer formar uma sociedade espírita fora dessas condições seria dar prova de ignorância, a mais absoluta, dos princípios mais elementares do Espiritismo. Bill. Kardec coloca aqui como uma casa espírita, uma sociedade espírita, né, que quer ter sucesso, primeiro tem que seguir os preceitos dos espíritos, né? No nosso caso, codificação. Exato. Não tem como a gente inventar, né? Mas pode até inserir alguma obras auxiliares, complementares não, porque a codificação não precisa de complemento, mas obras auxiliares é lícito, né? E aí vai depender digamos, da elasticidade da direção da casa, né? Uma direção mais ortodoxa só vai querer que tenha obras, além da codificação, obras da FEB, ali com André Luiz e com o Emmanuel e tudo mais. Se for uma direção mais menos engessada, mais elástica, permite outras obras espiritualistas, que é o que eu particularmente concordo, que eu acho que a gente tem que buscar, como falávamos em outros programas, né? A gente tem que analisar o que é bom, o que faz sentido, né, Renato? Faz sentido? É contradizente do que aquilo que os espíritos estão falando? Ah, não, tem sentido dentro daquilo que os espíritos estão falando, dentro dos ensinamentos do Cristo. Ah, mas não é uma obra espírita, é uma obra espiritualista, não tem problema. Exato. Não tem problema algum. O próprio espírito Ramatiz, que como a gente sempre lembra que é muito preconceituado aí no movimento espírita, ele diz que para você saber se a obra espiritualista é confiável ou não, ela tem que ter como base Kardec, a codificação. Tá falando de um tema XPTO aqui, tá lá no Evangelho tal, ou no Livro dos Espíritos pergunta tal, ok. Mas ainda assim, temos que seguir a orientação de Kardec, né? Sempre pesquisar, duvidar, como muitos espíritos dizem aí, até o próprio Erasto, né? Se eu não me engano, no Livro dos Médios fala, Erasto no Livro dos Médios, sim, capítulo 20, se eu não me engano. Ele diz que é melhor duvidar de 10 verdades do que crer numa mentira, num engodo. Né? Então vamos duvidar sim, vamos buscar. Ah, mas o Renato é cartesiano, ele não erra, 2 e 2 são 4, não, mas vamos ver o que o Renato de repente o Renato está meio, sei lá, transviado aí por alguma razão, a gente não sabe, né? Então acho que mesmo, ainda que as coisas pareçam claras, né, Renato? Retente tudo, exatamente. Né? Estuda tudo e retente aquilo que é bom, que é verdade. Que é verdade. Conforme ele mesmo começa falando, exatamente, né? Exatamente. Então, você vai lá? Vamos lá, onde é que parou mesmo agora? Somos nós, pois, os únicos... Seríamos os únicos capazes de reuni-las? Seria lastimável e muito ridículo assim pensar. O que fizemos, por certo, outros poderão fazê-lo.
Isso é bem importante. Exato. Né? Porque, vou repetir aqui, seríamos os únicos capazes de reuni-las? Seria lastimável e muito ridículo assim pensar. O que fizemos, outros poderão fazê-lo. Uhum. Porque tudo aquilo que os espíritos nos colocam como responsabilidade dentro de um trabalho mediúnico, dentro de uma sociedade espírita, de uma casa espírita, a espiritualidade, como aqui, por exemplo, a nossa função aqui, né, de estarmos à frente desse trabalho aqui, desse estudo. Se um dia o Renato falar para mim, pô, Bill, não dá para mim, eu falar, também não dá para mim não, vamos lá, a rádio acaba com o programa Luz na Penumbra. Pô, a direção vai lá, pô, a gente vai acabar com o programa que é o mais antigo da rádio só porque vocês não podem fazer? De jeito nenhum. Mas aí, pô, e a consideração com a gente? Não tem sentido algum. Nenhum. Como diz a letra da música, o show tem que continuar. Claro. Né? Claro. E ainda que nós não estejamos aqui, por quaisquer que sejam as razões, tem que dar sequência. Então, no trabalho mediúnico, que aqui isso também é um trabalho mediúnico, né, Renato? Dentro de uma casa espírita, tem que dar sequência. O médium não pode achar que é dono do trabalho. Eu sou o responsável. Tu não é nada. Você está responsável. Perfeito. E não é porque, lógico, você tem o seu mérito de buscar, né, o conhecimento. Isso é um mérito. Não deixa de ser um mérito, né, Renato? Sim. A gente não pode também se autoflagelar e achar que a gente não vale nada porque somos criaturas divinas. Sim. Mas achar que nós somos maiores do que o trabalho em si, aí não. Né? Porque o trabalho tem um peso. E quem está à frente do trabalho também tem um peso. Principalmente o pretérito, né? A espiritualidade está, na verdade, nos dando uma oportunidade de nós ressarcirmos o nosso pretérito delituoso. Não é isso, meu parceiro? Perfeito, exatamente, é isso aí. Exatamente. Então, que outras sociedades se ocupem, portanto, de trabalhos iguais aos nossos, que prosperem e se multipliquem 1000 vezes melhor, porque será um sinal de progresso nas ideias morais. Tanto melhor, sobretudo, se forem bem assistidas e se tiverem boas comunicações, pois não temos a pretensão de ser os únicos privilegiados nesse campo. Como só visamos a nossa instrução pessoal e os interesses da ciência, que nossa sociedade não oculte nenhum pensamento de especulação, nem direto, nem indireto, nenhuma visão ambiciosa. Que sua existência não repouse sobre uma questão de dinheiro e que as demais sociedades sejam consideradas como irmãs nossas e não como concorrentes. Não é isso, Renato? Exato, como irmãs, né? Como irmãs, com certeza, né? E a gente precisa entender isso, tá? A busca, ela é comum para todos. A busca é para todos, né? Ninguém tá com o seu direito cerceado de buscar, não. E no início pode se equivocar, faz parte. Estamos no programa Luz na Penumbra. Eu, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro aqui do meu lado, Revista Espírita, julho de 1859, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então vamos lá. Se formos invejosos, provaremos que somos assim... Se somos invejosos, provaremos que somos assistidos pelos maus espíritos. Caso uma dessas sociedades se formasse, tendo em vista a nos criar rivalidade com a ideia preconcebida de nos suplantar, revelaria por seu objetivo a própria natureza dos espíritos que presidiram a sua formação, já que esse pensamento não seria bom, nem caridoso, nem os espíritos bons simpatizam com os sentimentos de ódio, ciúme e ambição. De mais a mais, temos um meio infalível para não temer nenhuma rivalidade. É São Luís que nolo oferece, que diz o seguinte, São Luís, que entre vós haja compreensão e amor. Repito, que entre vós haja compreensão e amor. Né? Compreensão é eu entender, primeiro, as limitações que o Renato tem. E a parte dele também, compreender as minhas limitações. Né? E o amor, que é o próprio exercício de compreensão, já é o amor em si. Né? Nós entendermos as nossas peculiaridades, cada um tem que respeitar as peculiaridades do Renato, a maneira como ele tem de conduzir as coisas ou as pessoas, e ele também entender as minhas peculiaridades. Isso é compreender o outro. E em compreendendo, eu também estou amando o outro. Exato. Trabalhemos, pois, para nos compreendermos
lutemos com os outros, mas lutemos com caridade e abnegação. Que o amor do próximo esteja inscrito em nossa bandeira e seja a nossa divisa. Com isso, afrontaremos a zombaria e a influência dos maus espíritos. Nesse terreno, tanto melhor que se nos iguale, pois serão irmãos que chegam. Depende apenas de nós, no entanto, jamais sermos ultrapassados. Perfeito. Perfeito, é isso aí, né? Então a gente precisa estar muito atento, né? Essas situações. Está terminando aqui esse artigo do Kardec já, Bill. Está quase acabando, né? Sim. Ele fala aqui de alguns sentimentos nossos ainda que precisam ser lapidados, né? Fala de tudo isso. Enfim, vamos buscar, mas vamos comprovar, né? Vamos buscar, mas vamos comprovar, vamos ver o que está sendo dito, o que está sendo trazido, que é para não cair em engodos. Exatamente. Né? Exatamente. Engodos, tá? Vamos ver se a gente consegue terminar isso ainda Consegue, hoje. sim. Então programa, ele vai dizendo assim, olha, mas se dirá, tendes de uma maneira de ver que não é a nossa. Não podemos simpatizar com princípios que não admitimos, porque nada prova que estás com a verdade. A isso eu respondo, nada prova que estejais mais do que nós na verdade, porque duvidais ainda, e a dúvida não é uma doutrina. Pode-se diferir de opinião sobre pontos da ciência, sem se morder e se atirar a pedra. É mesmo muito pouco digno e muito pouco científico o fazer. Procurai, pois, de vossa parte, como procuramos da nossa, o futuro dará razão a quem tem direito. Se nos enganamos, não teremos o tolo amor próprio de nos obstinar em ideias falsas, mas há princípios sobre os quais se está certo de não se enganar. São o amor ao bem, a abnegação, a abjuração de todo sentimento de inveja e de ciúme. Esses princípios são os nossos, e com esses princípios se pode simpatizar sempre, sem se comprometer. É o laço que deve unir todos os homens de bem, qualquer que seja a divergência de suas opiniões, só o egoísmo coloca entre eles uma barreira intransponível. Tais são, senhores, as observações que acreditei dever-vos apresentar. Deixando as funções que me confiaste, agradeço do fundo do coração todos aqueles que consentiram em me darem testemunhos de sua simpatia. Chegue. Onde chegar, minha vida está consagrada à obra que empreendemos, e ficarei feliz se meus esforços puderem ajudar a fazê-la entrar no caminho sério, que é a sua essência, o único que poderá assegurar o seu futuro. O objetivo do Espiritismo é de tornar melhores aqueles que compreendem. Tratemos de dar o exemplo e de mostrar que, para nós, a doutrina não é uma letra morta. Em uma palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que os bons espíritos nos assistam. O bem é uma couraça contra a qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência. Assinado ele, Allan Kardec. Senhor Hipólito, essa frase final aqui, né? O bem é uma couraça contra o qual virão sempre se quebrar as armas da malevolência. Olha aqui. Exatamente. Né? Prática do bem, né, Renato? Sim. A gente andar na linha sem ter medo do trem atropelar, né? Como a galera brinca aí, né? Quem anda na linha, o trem atropela. Né? A gente não só afasta os espíritos equivocados, né? Quando eu digo espíritos equivocados, a gente está falando ali aqueles espíritos zombeteiros, brincalhões, né? Aqueles que estão ali, os oportunistas, e cria uma couraça contra aqueles que são realmente ainda enraizados no mal, né? Que querem tirar-nos efetivamente do caminho, querem ir de encontro àquilo que nós estamos construindo de bem, né? Que são aqueles desconstruidores. Então é bem simples, né? A matemática aí é simples, é fazer o bem. Sim. Fazer o bem, obviamente, né, dentro da nossa condição ainda muito precária, né? Não temos condições de fazê-lo 24 horas por dia, né?
Uma hora eu vou estar chateado, uma hora o Renato vai estar chateado, a Fernanda vai estar chateada, que está aqui conosco, não estou bem hoje e tal. Isso, de certa forma, acaba quebrando um pouco a nossa sintonia e abrindo as portas, né, para os nossos irmãos equivocados, que é nesse momento que eles estão ali à nossa espreita, né? Conseguem adentrar em nosso psiquismo. E eles vão vendo a nossa intenção. Exatamente. Né? Porque é na nossa intenção que as coisas vão, né, acontecer. Sendo construídas. Né? Se você tem a intenção de fazer o bem, de repassar, de edificar, não é? De ser co-criador no bem, não é? Na obra de Deus, sem dúvida você será bem assistido, né, Bill? Sem dúvida alguma. Fazer o bem faz bem, né? Sim. Tem um boletim pequeno, Bill. Dá tempo de ler o boletim antes de terminar o programa. Dá tempo? Dá. Então vamos lá. Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Publicaremos no futuro o comentário regular das sessões da Sociedade. Contávamos o fazer a partir deste número, mas a quantidade de matérias nos obriga a adiar para a próxima entrega. Os sócios que não residem em Paris e os membros correspondentes poderão assim seguir os trabalhos da Sociedade. Nos limitaremos a dizer hoje que, apesar da intenção do que o Sr. Allan Kardec havia expressado em seu discurso de encerramento de renunciar à presidência, quando da renovação da secretaria, ele foi reeleito por unanimidade com uma abstenção e um voto em branco. Acreditaria mal responder a um testemunho assim elogioso, persistindo em sua recusa. Ele não aceitou, todavia, senão condicionalmente sobre a reserva expressa de renunciar às suas funções no momento que a sociedade se encontrasse em condições de oferecer à presidência uma pessoa cujo nome e posição social fossem de natureza a lhe dar maior relevo, sendo seu desejo poder consagrar todo o seu tempo aos trabalhos e aos estudos que ela objetiva. Interessante. Eu fico pensando às vezes assim, eu digo, meu Deus, e a vida do Kardec? Para se dedicar a tudo isso, né? Era compromisso em cima de compromisso, viu? Não era fácil, mas eu acho que naquele tempo o dia tinha mais horas. Provavelmente. Porque que hora que ele dormia? Quando ele dormia, desdobrado, ele estava trabalhando. Exatamente, isso que eu ia falar. Quando ele dormia, ele não dormia. Ele não dormia, né? Sobre o que fazer amanhã. Dar continuidade a isso. Os espíritos iam ter com ele ali, né? Orientando, né? O próprio mentor dele ali, né? O espírito de verdade. E o que é mais interessante, não é? Num curtíssimo espaço de tempo, e ele já com a idade né? Avançada, não é isso? E ele teve pouco tempo, pouquíssimo tempo. Digamos que o apostolado dele foi curto, né? Como Cristo aí, guardando as devidas proporções, obviamente, né? De 3 anos, foi bem curto, né? Sim. Aquele tempo de despertar para a doutrina e efetivamente começar a pesquisar. Exato. E depois da pesquisa começar a aplicar tudo aquilo ali, né? Criar a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, enfim. Foi muito curto o tempo dele, Com certeza. Nossa, foi muito complicado, né? Meu Deus. Bom, ele conseguiu, né? Exatamente. Cumpriu com essa tarefa, né? Cumpriu com a tarefa, com a missão dele. Muito bem, né? E muito bem. Ele tinha dúvidas quanto a isso, só, né? A questão não é que a gente está adorando Kardec, não é isso. Não. Muito pelo contrário, né? Nós não estamos adorando Kardec, mas estamos dando a devida importância a um espírito que veio e não faliu. Exatamente. Né? Provavelmente, escolhe o Renato. Muito provavelmente ia falir. Ia dar ruim, né? Ia dar ruim. E complica, né? Então escolheram um espírito. Mas se o Renato não vier, o Bill dá um jeito. Meu Deus, vamos aprender a escolher assim então, mal. A gente precisa aprender a dar o devido crédito, né? A quem merece esse crédito. A questão não é idolatrar, não é isso, né? A doutrina é de Jesus. É ser grato. A doutrina é dos Espíritos.
né? Com certeza. Agora, temos o cristianismo, que ser gratos, né? Isso, o cristianismo redivivo, mas precisamos dar o crédito ao Kardec, né? Exatamente. Bill, estamos chegando ao final de mais um programa. Estamos chegando. Tá faltando ali cerca de 30 segundos para terminar, não é isso? A gente vai falando um pouco mais lento, isso, né? Que é pra assim, dar mais tempo devagar, 30 com segundos calma, aprendendo a trabalhar o tempo, né? Então, o Weber tá rindo, tá rindo, né? Mas é assim mesmo, né? Com certeza. Meu parceiro, próximo programa a gente dá continuidade aqui. Ainda falta um pouquinho para terminar o mês de julho. Exatamente. Né? É isso aí? Então, é isso aí. Muita paz a todos. Até o próximo programa. Um beijo no coração de todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.